aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião de adoração nesse domingo maravilhoso, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Eu espero que esse dia seja um dia muito especial na sua vida, como é na nossa vida, como é na vida da Igreja de Cristo, né? A ressurreição de Cristo é o momento mais importante do ano, essa celebração. A ressurreição de Cristo é o momento mais importante, é o elemento mais importante, é o ápice do ministério de Jesus. E nós estamos aqui hoje celebrando isso, né? A gente não tem tanto costume de guardar, de reconstruir ou de reconstituir a Semana Santa, como fazem, por exemplo, os irmãos e irmãs da Igreja Católica. Mas é fundamental que nós venhamos a celebrar a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo significa a possibilidade da nossa ressurreição, significa a possibilidade da nossa transformação, da nossa conversão, né? E isso é tremendo. É por isso que nós existimos, para isso que a igreja existe, para continuar esse ministério de Jesus, revelando o seu amor, a sua grandeza e a esperança de um futuro melhor nessa terra, começando agora e até a eternidade, com a graça de Deus e pela graça de Deus. Meu nome é pastor Lucas Bonatti. Na verdade, meu nome é só Lucas Bonatti. Eu sou pastor da Igreja Metodista Brasileira em Downtown Miami. De novo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa reunião de adoração. Hoje, além de domingo de Páscoa, é domingo de Santa Ceia. Não há como celebrar a Páscoa sem celebrar a Santa Ceia. Então, corre na tua casa, né? Corre na cozinha, pega água, suco, vitamina, seja lá qual for a bebida que você prefere, e também pega um pãozinho ou um biscoitinho, né? Pega miojo não, nem pipoca. Fica entre o pão e o biscoito, né? Questão de reverência, tá bom? Mas importante que você esteja preparado, que você esteja preparada para participar da Santa Ceia, tá ok? Quero dar uma lembrancinha aqui para você que está aqui em Miami, vive aqui em Miami. Nós vamos reabrir a nossa igreja, relançar, ou vamos voltar às reuniões presenciais no próximo domingo, dia 11, no próximo domingo. E vai ser uma novidade, nós vamos fazer um piquenique. Vamos nos encontrar ao ar livre no parque da Bay Area, ok? Então, se você quiser estar com a gente, escreve aí para a gente entrar em contato, combinar tudo direitinho, localidade e tudo mais. Vai ser ali perto do Hotel Intercontinental, tá joia? Domingo que vem, depois de um ano e alguns, sei lá quantas semanas, talvez um mês, vamos finalmente, com a graça de Deus, nos reunir presencialmente. Vai ser uma coisa muito gostosa. Vai ser muito bom rever os irmãos e as irmãs depois de tanto tempo distantes, né? Não tem sido fácil para ninguém, não tem sido fácil para a gente. Tem sido uma alegria poder providenciar esse culto online, mas vamos conversar, né? Faz muita falta, mas a gente dá graças a Deus que nós nos mantivemos firmes, né? Cuidando um do outro, levando a sério essa pandemia, né? E cuidando de nós mesmos. E estamos chegando aqui, depois de tantas pessoas que nós conhecemos, que perderam a vida, graças a Deus nós temos essa oportunidade de nos reunirmos outra vez, presencialmente, no domingo que vem, dia 11, a partir das 6 horas da tarde, aqui no horário de Miami. Tá certo? Vamos preparar o nosso coração e nossa mente para nós adorarmos a Deus. Deus de graça, bondade e amor, nós glorificamos o teu nome, porque tu és digno, porque tu és grande, porque tu ressuscitaste. Jesus Cristo, nós não podemos imaginar qual foi a tua dor,
Nós não podemos imaginar o tamanho do teu sofrimento físico, emocional e espiritual nos dias que antecederam a tua morte e a tua ressurreição. Nós sabemos e confessamos que nós não merecemos, Senhor. Nunca merecemos e nunca iremos merecer o teu sacrifício. Nunca iremos compreender esse mistério que faz um Deus tão grande, puro, perfeito, criador de tudo, que existe antes, agora e existirá sempre. Por que tamanha divindade, tamanha grandeza aceitou se fazer homem humilde, em carne e osso, para viver todos os sofrimentos e as dificuldades que um ser humano vive? Teve que ser levado, fugido para o Egito, quando tinha menos de 2 anos de idade, viveu como exilado, como refugiado, fugindo da sede sanguinária do rei Herodes. Cresceu, trabalhou, aprendeu uma profissão, depois escolheu discípulos e passou por tantas dificuldades, teve tantos desafios. A gente lembra somente dessa semana de tortura, de sofrimento, que é algo que nós não podemos imaginar. Mas eu faço questão de tentar lembrar todo o contexto, porque esse mistério só pode revelar um amor incondicional e de verdade incompreensível para nós. Nós não temos a capacidade de amar dessa maneira a ninguém. E tu nos amaste dessa maneira e por isso nós te damos graças, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós nos rendemos diante de ti porque teu amor é tremendo, a tua graça é tremenda, a tua obra é tremenda. E é com muita humildade que nós dizemos muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos que nós não merecemos o teu perdão. Nós sabemos que não merecemos a tua bênção e nós sabemos que não merecemos a tua presença nas nossas vidas. E ainda assim, teu amor é tão grande e você quer fazer parte das nossas vidas. E você se lança para fazer parte das nossas vidas. Você não desiste de nós nunca. E eu só tenho a agradecer por isso. Nós só temos a agradecer por isso. Nós pedimos, fala conosco, Senhor. Te pedimos, fala conosco através dessa reunião online. E prepara nossos corpos, corações, nossos espíritos, para que possamos relançar a nossa congregação semana que vem. E desde já eu levanto uma palavra de repreensão contra toda a força maligna, contra todos os planos do inimigo, contra as nossas vidas, contra a nossa igreja. Todos os planos que venham tentar impedir o relançamento da nossa congregação. Nós dependemos de Ti e confiamos na Tua graça, poder e amor. Por isso estamos tranquilos, Senhor. Fala conosco, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.
bem, pessoal? Hoje a gente vai ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 33 a 44, que diz assim: E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Quem levantaram-se? Os dois rapazes que caminhavam de Jerusalém para Emaús. Você lembra dessa historinha da Bíblia? Duas pessoas, dois rapazes andando, lamentando a morte de Jesus, falando: puxa vida, achei que ele era o cara, que ele, né? Aquela conversa. E aí Jesus começa a caminhar com eles e pergunta: e aí, o que houve? Ele fala: pô, você não ouviu? Onde é que você estava? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Os romanos crucificaram o nosso mestre, né? E aí foi, no momento da janta, eles reconhecem Jesus, né? Jesus se revela para eles. E aí, na mesma hora, diz o texto, eles levantaram e voltaram para Jerusalém. E ali em Jerusalém, encontraram os 11 discípulos e outras pessoas que estavam por ali, reunidos com eles. E lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou Jesus. Por que o seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me. Vejam que eu não sou um fantasma. Pois fantasmas não têm carne nem osso. E como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes também as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto, mas sem acreditar. Olha que interessante. Então Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa aqui para comer? Então eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Essa é a palavra do Senhor. Bem, queridos, hoje é o dia de ressurreição, o momento que a gente está celebrando, né? E amanhã a gente amanhã não, semana que vem a gente vai celebrar uma nova ressurreição, que é o recomeço da nossa igreja, a reunião da nossa igreja presencial, lá no parque, na Bay Area, em Downtown Miami. Então, vai ser muito legal. Então, estou muito animado por conta disso. Não só hoje é um dia de ressurreição, mas está marcando uma temporada de ressurreição nas nossas vidas. E eu creio que esses são apenas alguns sinais. Eu creio que aquela situação que você está correndo atrás, esperando em Deus, também está. Acho que Deus vai aproveitar esse momento e vai liberar tudo logo de uma vez para a gente explodir de alegria, todo mundo junto, né? Porque Deus está aí sempre nos surpreendendo. Mas eu tenho que confessar uma coisa. Conforme eu meditava sobre esse texto, eu achei muito curioso, porque obviamente eu li o trecho de Emaús e esse trecho. Vocês repararam que nas duas situações as pessoas não reconheceram a Jesus? Só reconheceram quando eles comeram juntos? Os discípulos de Emaús falam: a gente reconheceu quando ele partiu o pão. E os 11 discípulos que caminharam com ele por 3 anos, e dormiam com ele na rua, sei lá onde, no deserto, passavam dia e noite com ele. Ele fala assim: eu não sou espírito não, cara, aqui ó,
Espírito tem carne e osso. Olha o meu pé, olha a minha mão, toque em mim. E eles não acreditavam. Será que é um fantasma? Pedro, sabe? Não acreditavam. Só acreditaram quando comeram juntos. Não é interessante isso? Fala sério. Eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante. E obviamente me ocorreu uma coisa meio inusitada na cabeça. Porque eu lembrei de um amigo chamado Murilo, que trabalhou comigo na Lopes, na corretora de imóveis, na Barra da Tijuca. Murilo era gerente, gente boa. E eu lembro que um dia os gerentes, um grupo de gerentes, me chamou para almoçar com eles. Não lembro o nome do restaurante, não. A Lopes ficava lá no downtown na época. E a gente foi almoçar, né? Sabe aquele tipo de comida que você... self-service, né? Você monta o seu prato, depois pesa. Rapaz, o pessoal tava fazendo... zoando o Murilo na hora da comida. Lucas, ó, não bagunça coisa do Murilo, não. Vai sentar perto dele e cuidado aí. Aí eu fiquei assim, depois eu reparei. O Murilo, gente, ele tem uma metodologia toda para comer. Ele bota o feijão aqui de um lado, cria uma barreirinha com arroz, bota a salada para cá e a carne para cá. Por quê? Porque a carne e a salada não podem encostar de maneira alguma no feijão. Né? E ele também não gostava que a carne encostasse na salada. Então tinha que ter um arroz também dividindo ali, tinha que ter uma separação das coisas. Porque o caldo do sangue da carne não pode encostar de forma alguma na salada, porque salada não se come com caldo de carne. Ele era muito particular, ajeitava assim, ó, talher, né? Antes tudo bonitinho, começava comendo na salada, evitando que qualquer coisa encostasse na salada. Muito assim, eu falei, pô, será que Jesus tinha um jeito especial de comer? Por isso que o pessoal só reconhecia Jesus na hora da comida? Né? Ele não tinha toque como o Murilo, porque né, ele não comia feijão lá naquela época. Naquele lugar não tem feijão preto. A dieta é outra. Então fiquei nessa, né? Será? O pessoal de Emaús dá uma dica, né? Quando ele partiu o pão, eu conheci. Vai ser, né? Ele devia partir de um jeito muito especial. Queria saber o que eu ia fazer na hora da Santa Ceia. Mas eu fiquei me perguntando disso. Por que será que só reconheceram Jesus nas duas ocasiões, tanto os dois a caminho de Emaús, quanto os 11, né, ali em Jerusalém? Por que eles só reconheceram Jesus no momento da comida? E aí me vem uma coisa na cabeça que obviamente foi iluminada pelos estudos, pelos comentários. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, Lucas era grego, escrevendo um evangelho, basicamente, ou para uma maioria de gregos, né, convertidos. Então, há muita imagem nos evangelhos, especialmente nos escritos de Lucas, direcionadas aos gregos, de maneira que eles entendessem as coisas. Da mesma forma como os escritos de Mateus fazem muitas referências as coisas que os judeus reconheceriam assim, né? Ditos, não vai passar, é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso era um ditado popular, né, judeu, então, que os rabinos usavam muito. Então, tem essas coisas, a gente tem que ter esse tipo de coisa em mente. Então, Lucas usa certas imagens que vai fazer muito sentido para os gregos. E qual era a imagem aqui? Os gregos acreditavam que os anjos tinham esse costume de nos visitar e fingir que eram uma pessoa normal, até o momento que eles decidissem que queriam se revelar como anjos, né? Então, de certa maneira, a gente vê isso até porque quando os discípulos em Emaús reconhecem Jesus na janta, Jesus de repente desaparece, né? Tem essa coisa de Jesus aparece, carne e osso e tal, mas ele de repente, igual um espírito, mete o pé. Então existe essa coisa do evangelista estar comunicando à sua audiência
de que Jesus não era um homem simples, que Jesus ressuscitado era tinha um elemento angelical, tinha uma autoridade angelical, celestial, e portanto que sua natureza não pertencia mais ao nosso mundo, né? Mas ao mesmo tempo, ele coloca Jesus com as pessoas tocando nele e comendo. E por que isso é importante? Porque anjo não come, certo? Anjo espírito não tem fome. Então, o que Lucas está falando aqui? Esse que era homem e Deus, né, a doutrina da natureza de Jesus, 100% homem, 100% Deus, após a ressurreição, continuava sendo homem e Deus, porque ele vive agora num corpo glorificado. Ele não é espírito puro, ele é um corpo glorificado, né? E isso é importante porque isso afirma ou reafirma não só a ressurreição de Jesus como um fato consumado, mas a autoridade de Jesus dada por Deus para que a sua missão fosse validada na Terra, né? É o que faz com que Jesus tenha autoridade para ser o Salvador da humanidade, o meu Salvador e o seu Salvador, né? Então a ressurreição ela é fundamental para a nossa fé por esse aspecto. Um dos aspectos é esse. Por Jesus, se ele não tivesse ressuscitado, 2, 3 gerações depois, o pessoal tinha esquecido dele. Acabou Jesus. Quem foi Jesus? Foi um cara muito legal, filho de uma moça chamada Maria, né? Carpinteiro, menino bom, sabe? Tinha uns amigos aí, pescadores, andou por aí, falou um monte de coisa boa, curava até as pessoas, tinha um dom de cura, uma palavra bonita, sabe? Enchia a alegria do coração da gente. Mas mataram ele. Os romanos e os líderes religiosos ficaram com ciúme, fizeram uma tramóia lá, mataram ele. Tadinho, né? Aí gente boa ele, gente boa. Ouvi falar dele. 3 gerações depois tinha acabado Jesus. Sem a ressurreição, tinha acabado. Tinha virado história, né? E isso é marcante porque os próprios discípulos que caminhavam com Jesus ficaram atordoados e fugiram depois que Jesus foi crucificado. Diz no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz o seguinte, que ao entardecer daquele primeiro dia da semana, ou seja, aquele domingo após a crucificação de Jesus, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. E de repente surgiu Jesus no meio deles e disse, paz seja com vocês. Entendeu? Nem os seus discípulos que caminhavam com ele tinham a dimensão de quem Jesus era de verdade, eles estavam com medo. Se eles iam ficar com medo, vivendo escondido, trancafiado, como que eles iam falar de Jesus? Eles estavam com medo de serem associados com Jesus, porque eles podiam morrer também. Então a ressurreição de Jesus é essencial para que a memória dele continue, para que os discípulos tenham uma experiência transformadora e se tornem realmente os apóstolos, os pregadores, comunicando, proclamando a verdade do Evangelho. Então, sem a ressurreição de Jesus, nada disso teria acontecido. A ressurreição de Jesus marca a conquista da vida, da morte. Ele venceu a morte e se torna o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Então, sem a ressurreição, Jesus não teria alcançado, sido reconhecido com o seu senhorio, sua majestade, a sua importância, e os discípulos seriam essas pessoas amedrontadas, vivendo, se escondendo com medo da morte, né? E a gente sabe que não foi assim. Por quê? Porque ele ressuscitou. E a ressurreição também é uma bênção para a gente, porque ela comprova, ela marca, ela nos dá a esperança de que transformação é possível, né? É a certeza de que nós um dia seremos ressuscitados em corpo glorificado para vivermos com Deus. Nós não somente temos esperança de que isso vai acontecer e que, portanto, temos a esperança de que não importa qual seja o sofrimento,
que nós estejamos vivendo nesse momento, um dia isso será superado, porque um dia viveremos com Deus. A ressurreição também nos garante essa possibilidade de vida nova, né? De vida nova. Jesus morreu e ressuscitou. Para quê? Para que nós pudéssemos ser realmente resgatados, restaurados e transformados. Sabe? Então, a vida nova, a transformação dos nossos desejos, do nosso coração e da nossa mente, essas são as verdadeiras marcas da conversão. Não é falar em línguas, sabe? Tem gente que fala, só quem fala em língua experimentou a salvação. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Fala, aquela coisa que quando a gente ouve, quando é criança, a gente fala isso para criança, para adulto não. Quando a gente tem Jesus no coração, a gente alegra o tempo inteiro. A gente alegra o tempo inteiro. Nem sempre. A vida não é alegre, não. A gente fica com raiva, a gente fica triste. Alguns sofrem com a doença da depressão, né? Então, assim, não é isso. O que marca a conversão, a dependência de Deus, é um coração disposto a ser transformado dia após dia. É a crença de que os nossos desejos podem ser submetidos a Deus e que Ele irá transformar esses desejos. Eu sempre lembro de uma história do um pastor, meu pastor no Rio de Janeiro uma vez comentou que ele era pastor de uma igreja no Rio de Janeiro e aí chegou um problema familiar, né? O marido estava traindo a mulher. E aí o cara falou, pastor, eu amo minha esposa, quero minha família, mas eu gosto dessa mulher também. Não quero gostar, mas eu gosto. E aí, como é que faz? E aí o pastor falou assim, você já falou isso para Deus? Confessa. Sabe? Então, assim, aí aquele homem chegou, orou diante de Deus e falou, Senhor, eu gosto dessa mulher. Muda o meu coração, muda os meus sentimentos, para eu poder voltar a viver em paz com a minha família. Né? Então, é essencial para a gente, querido, crer na possibilidade de transformação. Né? Só o coração realmente convertido experimenta transformação, inclusive dos seus desejos, né? É como diz o apóstolo Paulo, pelo batismo nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Ou seja, quando nós aceitamos e proclamamos a Deus, nós estamos mortos para os desejos do mundo. E assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pelo poder do glorioso Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então a ressurreição é a marca que nos dá essa nova vida, a possibilidade de uma vida nova e transformada. Né? Então, a minha oração é que nós consigamos continuar a pregar esse Jesus que é Salvador de toda a humanidade, esse Jesus que ama a todos e a todas e que deseja a salvação de todos e de todas. Jesus não tem preferidos. Ele não escolhe quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Jesus ama a todos e a todas. Então, que nós também tenhamos, com essa esperança na ressurreição, que nós continuemos essa jornada de santificação, de buscar transformação dia após dia. Né? Não buscar que palavras ou versículos bíblicos que reafirmem aquilo que nós gostamos. Não, que nós aprendamos a apreciar, a gostar de ser desafiados pela palavra de Deus, pela revelação de Jesus Cristo no nosso meio. Né? E que nós, obviamente, tenhamos sempre essa esperança, essa alegria, esse gozo gostoso, essa esperança de saber que um dia nós viveremos com Jesus, sem Covid, sem sofrimento, sem depressão, sem problema familiar. Nós viveremos no paraíso com o nosso Deus, em corpo glorificado, totalmente transformados,
totalmente sem traumas, uma vida eterna e maravilhosa. Não aquela coisa chata que as pessoas botam na TV, não. Uma coisa maravilhosa, né? E a pergunta continua. Por que então que Jesus decidiu se revelar somente no momento em que comia? Será que ele era um Murilo? Será que ele tinha muitas manias na hora de comer? Será que ele fazia um barulho estranho enquanto mastigava? Eu não acho que seja nada disso, queridos. Eu sempre, sinceramente, eu prefiro achar que jantar com Jesus era um evento especial. Eu acho que ele revelava, ele ensinava muito no momento da janta. E mais do que isso, eu acho que a Bíblia está nos sinalizando, porque se nós lemos o Evangelho inteiro, a gente vê muitas passagens em que Jesus janta com os fariseus, Jesus janta com os publicanos, os cobradores de impostos, com Zaqueu, né? Também janta no casamento em Caná da Galileia, né? Jesus se revela na comunhão entre as pessoas, nos momentos de intimidade, de alegria e de hospitalidade. Jesus se revela através da comunidade. E não é à toa que nossa crença, nossa fé é baseada na nossa relação com Deus e na nossa relação com as pessoas. Nossa vida é uma vida de cruz. Nós com Deus e nós com os outros. Ama teu Deus de todo o coração, toda a tua mente, toda a tua alma. E ama o próximo como a ti mesmo. Essa é a base da nossa fé. Então, acho que Jesus está revelando aqui que Deus, o método de evangelismo favorito de Deus é o relacionamento, é a comunhão, é participar dos nossos momentos de intimidade, de alegria, né? Eu lembro que na virada do ano, estava com o Júlio, com a Edilza, com a Natália, com a minha esposa. E na janta, eu queria gravar a Santa Ceia, né? Eu queria gravar para o nosso culto de Santa Ceia, porque eu sei que é nesse ambiente em que Deus se revela para a gente. O momento em que nós partimos o pão, o momento em que nós estamos juntos. E não à toa, Jesus escolheu tornar santa a ceia, o momento de a janta, a última janta dele com seus amigos, né? Então, já deixa a dica, vai lá, pega a aguinha, pega um suco, que nós vamos participar da Santa Ceia agora em celebração da ressurreição de Jesus, celebração de que nós estamos retornando aos cultos presenciais, às reuniões presenciais semana que vem, e sabendo que é através do nosso convívio, é através da Santa Ceia, através da janta, através de receber bem um ao outro, através de tratar bem um ao outro, que Deus se revela. É um caminho de evangelismo preferido de Deus, né? E é com muita alegria que nós esperamos esse momento na semana que vem. E sempre lembrando, para aqueles que ainda precisam estar em distanciamento ou isolamento, seja lá qual for a limitação por conta da Covid, o que importa é criar mecanismos de comunhão. A comunhão presencial é sempre melhor, é sempre mais gostosa, mas não é essencial. O essencial é manter a comunhão, a conexão de um com os outros, porque é aí que Deus se revela, né? Então, com isso em mente, eu quero te convidar a participar da Santa Ceia. Faz essa oração comigo, uma oração de confissão dos seus pecados. Essa é a ceia do Senhor e é Ele quem nos convida. A ceia não é do pastor Lucas, nem da igreja metodista. A ceia é do Senhor. Ele é o dono da ceia. Ele que chama a todos. Não importa o seu nível de espiritualidade, não importa a sua paz interior. Deus quer participar da sua vida e estar presente na sua vida. É por isso que Jesus instituiu a Santa Ceia, porque através desse sacramento ele se faz presente. Através desse sacramento ele enche a nossa vida de graça. Através desse sacramento ele nos transforma. Então, vamos fazer uma oração de confissão para que Deus possa encontrar espaço e morada nos nossos corações e mente.
Olha comigo rapidinho. Deus de graça e misericórdia, nós confessamos os nossos pecados, os nossos egoísmos, as nossas limitações, os nossos vícios. Nós confessamos que não temos amado o próximo como deveríamos. Nós confessamos que nós não temos cuidado dos necessitados como nós deveríamos. Nós confessamos que temos sentido raiva, angústia contra aquelas pessoas que nos contrariam. Deus, tem misericórdia de nós, porque nós não somos dignos de participar da tua Santa Ceia, nós não somos dignos do teu perdão, nós não somos dignos da ressurreição. Mas queremos te agradecer pelo perdão que tu nos oferece e pela possibilidade de vivermos uma vida nova, guiadas pelo Espírito Santo, e que possamos assim compartilhar a tua vida, a vida eterna, com as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é justo e misericordioso para nos perdoar. Por isso nós tomamos posse nesse momento, Senhor, do teu perdão. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Queridos, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e o partiu. E dando graças a Deus, ele olhou para os seus discípulos, para os seus amigos, seus estudantes e disse: toma, comam dele todos vocês, que esse é o meu corpo, que é entregue por vós. E após a janta, diz o texto bíblico, ele pegou a taça de vinho. Meu caso aqui é água com corante. E da mesma maneira ele levantou os céus, deu graças a Deus e disse: esse é o sangue da nova aliança, do novo pacto que eu faço com vocês. Todas as vezes que fizerem isso, bebam em memória de mim. E é em honra a essa memória, em honra a esse momento, a esse sacramento, que eu quero te convidar nesse momento, confiando que Deus te perdoa, que Deus te ama, que Deus te cuida. Confiando que através desses elementos abençoados e dedicados a Deus, elemento de pão e vinho, Deus se faz presente na sua vida, na minha vida. Deus se revela para você e para mim. Deus te convida a uma vida de transformação constante e de santificação, para a glória do nome dele. Então, com muita fé, com muita alegria, com muita gratidão no coração, pega esse pão e come, porque esse é o corpo de Cristo que foi entregue por ti. E também com muita alegria e fé de que Deus te ama e quer te usar, toma esse copo e beba, porque esse é o sangue de Cristo que foi derramado por ti. Vamos orar. Deus de amor e bondade, nós te agradecemos por esse momento especial, por essa graça maravilhosa, por esse privilégio de participar da Santa Ceia, por o privilégio de receber mais da tua graça, do teu amor. Nós te entregamos as nossas vidas, pedimos: renova, Senhor, o nosso espírito, renova o nosso ânimo, renova a nossa fé e o nosso compromisso contigo, para que possamos viver debaixo desse novo pacto, o pacto da nova aliança, do sangue do amor de Jesus Cristo, para que possamos ser uma bênção para a transformação do nosso mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Você que é de Miami, vem com a gente semana que vem, 6 horas da tarde, no Parque da Bay Area. Liga pra gente, escreve aí pra gente marcar direitinho. Vai ser uma alegria muito grande retomar as reuniões presenciais, né? E a gente vai passar, já deixo aqui de antemão para você que nos acompanha online,
A gente vai manter o culto online, ok? O material online vai continuar aqui pra gente. E de vez em quando vai ter um pouquinho do que o resultado da nossa reunião noturna também vai ser colocado aqui, tá certo? Para você compartilhar, para você fazer parte dessa nossa jornada, tá certo? Quero de novo agradecer sua presença e orar que Deus te abençoe muitíssimo nesse dia de Páscoa, nesse dia especial, um dia que é um dia que nós devemos renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, porque Jesus ressuscitou. É por isso que nós cremos e fazemos tudo o que fazemos. Graças a Deus por isso, que a paz, o amor e a graça transformadora de Jesus Cristo enche o teu coração hoje e sempre. Enche o meu coração hoje e sempre, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Tchau, tchau e até semana que vem. Porque Ele